Oi, Nancy, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Quem Tudo na bem. era esse link, aí eu mandei para o Fábio, aí o Lucas me respondeu. Nós já temos 30 pessoas online aproximadamente, e já são, no meu telefone, 7 e 6. Você acha que a gente espera até 7 e 10? Ah, eu acho que pode entrar e falando, não? É, nós já tá aqui, o pessoal está Dando boa online já. noite, explicando. O Fábio já avisou que ele não vai entrar às 19 horas, que ele vai demorar para entrar. Tá. Nós já temos aqui então, Nancy, as pessoas já estão online. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Estão todos com as câmeras fechadas. Eu gostaria de ver alguém para matar a saudade dos colegas, né? Que aqui a gente tem muitos colegas e tem muitos amigos também. Estou vendo aqui a Cleo, estou vendo, deixa eu ver quem mais, a Vanessa, Fábio, várias pessoas aqui com a gente, o Célio Mazzoni, muita gente boa aqui com a gente. O Bruno, cadê o Bruno? Bruno, aparece aí, Bruno, cadê seu vídeo? Ó, então a gente vai começar, porque a gente vai passar artigo por artigo, e eu acho interessante falar algumas coisas com vocês de início, assim. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem apresentar pelo chat, que vão ser encaminhadas para mim, para a Nancy, para o Fábio. Eu estou aqui como a representante do protesto na subcomissão de protesto para as alterações que o provimento 93 sofreram aí pelo provimento 142. Foram muitos meses de trabalho, né? Mais de ano, na verdade, porque nós começamos, a comissão foi formada em novembro de 2023 e a primeira reunião se deu em janeiro do ano passado. E durante o ano passado inteiro nós estivemos aí fazendo reuniões periódicas com a corregedoria, para que nós pudéssemos, então, discutir assuntos que fossem de interesse da classe, alterações que pudessem vir para o nosso provimento 93. Foram aproximadamente 46 sugestões de alterações e inclusões de novos artigos no Código de Normas. Entretanto, nós só tivemos sucesso, ou melhor, nós só tivemos alteração em 19 artigos do nosso provimento 93. Isso porque todas as sugestões de alterações que eram passadas e que não diziam respeito a atualizações legislativas, a Corregedoria de pronto já se negava a fazer essa alteração, não por má vontade, mas sim porque o objetivo daquela comissão, daquela comissão formada para o trabalho de alteração do Código de Normas, era apenas atualização legislativa. Então, todas as sugestões que nós levamos, sugestões de alterações importantes, sugestões de melhoramento no nosso procedimento do dia a dia, uma grande maioria não foi acolhida em virtude de não serem atualizações legislativas vindas para o nosso Código de Normas. Então, das 46 alterações que a gente propôs, nós tivemos sucesso, então, em 19. E 19 na nossa parte geral de protesto. Aí, Oi, Bruno. está muito bonito. Deixa eu te falar. Na verdade, eles só autorizaram, foi autorização. Vou esclarecer isso, né? Eles não Hã? alteraram a alteração, eles alteraram a atualização, não foi isso? Exatamente, a gente não tinha autorização para fazer alterações no Código de Normas que não fossem pertinentes a atualizações legislativas. Então, a gente só conseguiu trazer para o Código de Normas aquilo que já estava no provimento 149, ou aquilo que de uma forma ou de outra foi incluído aí na Lei 9492, através dessas legislações especiais que fizeram alteração na 9492. Enfim, nós conseguimos fazer alteração em 19 importantes alterações em 19 artigos do Código de Normas específico para protesto. Na parte geral, a gente conseguiu a alteração do artigo 70, que era inclusive um pleito nosso, porque o artigo 70 que previa aí o funcionamento dos cartórios de protesto no último dia, como é que estava aqui? O último dia do ano, quando destinado a balanço bancário. Então, esse artigo 70 a gente conseguiu alterar, porque, ou melhor, até a alteração ele falava que
era dia 30 de dezembro. Então, o artigo que a gente conseguiu alteração na parte geral foi esse 70, que a gente tirou esse 30 de dezembro. Vocês vão lembrar junto comigo que no ano de 2023 nós tivemos uma complicação muito grande com relação a esse 30 de dezembro, porque o último dia do ano para balanço bancário não foi dia 30 de dezembro, foi dia 29 de dezembro. Então, vocês lembram disso? A gente teve uma confusão com relação a fecha, não fecha, deixa aberto, não deixa aberto. Então, a gente trouxe a alteração, tirou esse 30 de dezembro e colocou o último dia útil do ano, quando ele for destinado a balanço bancário. Tá? Então, esse artigo 70 nos atinge profundamente. Nós apresentamos alteração para o artigo 19, nós apresentamos alteração para o artigo 34, para o artigo 69, o artigo 70, que foi acatado. Nós também apresentamos alteração para o artigo 86, para o artigo 187, todos esses da parte geral, tá? E depois, nós também solicitamos alteração no artigo 225, que é da parte de notas, então não foi aceito, porque não dizia respeito nem à parte geral, nem à parte de protesto, e nós solicitamos também a inclusão de uma série de outros artigos aqui na parte geral que não foram aceitos, tá? Não foram aceitos porque, segundo a corregedoria, não era o objetivo do Código de Normas naquele momento. Então, todas essas sugestões que não foram acatadas, todas essas sugestões que não foram acatadas de pronto, elas sequer foram analisadas, tá? Então, assim, não é que a corregedoria analisou e achou que não deveríamos colocar no Código de Normas, elas sequer foram analisadas, porque quando a gente apresentava uma alteração, eles perguntavam assim: tem parâmetro legislativo? Está de acordo com o provimento 149? Está de acordo com o 9492? Foi alteração legislativa recente? Não foi, então eles nem analisavam. E nos sugeriram que apresentássemos propostas de alteração do provimento 93 em momento oportuno. Aquele não era o momento para isso, tá? Então, a gente gostaria de começar falando aqui do nosso primeiro artigo que foi alterado no Código de Normas, no nosso provimento 93, que foi alterado em virtude de atualização mesmo. Eu estou compartilhando com vocês a tela, vocês conseguem ver a redação antiga com a redação atual e com a justificativa. Oi. Eu só queria enaltecer essa última parte que você falou, que todas as propostas que não foram incluídas, elas não vão ser esquecidas. Isso foi guardado, né, pela diretoria do EPTB. Sim. Não significa que a gente não vai continuar pleiteando todas essas proposições, porque tem algumas ideias que foram muito boas, propostas inovadoras, que resolvam grandes problemas e que não foi acatada nesse momento, porque se tratava de uma atualização legislativa em relação ao Código de Normas Nacional, ou outras normas, como a Lei do Marco das Garantias, ou então a Lei de Duplicata Escritural. Mas que essas propostas estão guardadas, que a gente vai continuar trabalhando com elas junto com a diretoria e junto com a coordenadoria. Quando a gente abriu, né, ali na CRA, para que os tabeliões apresentassem as suas sugestões, para que nós fizéssemos as sugestões para a corregedoria, nós recebemos muitos temas que não seriam temas para o Código de Normas. Essas sugestões, inclusive, elas já foram retiradas da nossa análise de pronto, porque não era momento para aquilo. E também o Código de Normas não conseguiria abarcar aqueles temas que foram sugeridos. Por exemplo, nós recebemos sugestões de alteração que deveria vir na 15.424 e não no Código de Normas. Então, essas sugestões, elas já foram filtradas de pronto, tá? E elas sequer foram levadas à corregedoria. Mas é aquilo que a Nancy falou, não significa dizer que a diretoria do Instituto não vai trabalhar para que várias ideias excelentes que foram apresentadas sejam levadas à análise da corregedoria e que possam vir a trazer alterações significativas no nosso Código de Normas. Tá? Então, infelizmente, a gente tenta, mas nem tudo a gente consegue, mas eu acredito que a nossa reforma, a nossa atualização do Código de Normas foi boa. Tem alguns artigos que são muito importantes, e a gente vai passar de um por um aqui,
para a gente poder conversar sobre eles, tá? As dúvidas que forem surgindo, vocês podem mandar para o chat aqui do Zoom. E, Nancy, Bruno, eu estou com o meu WhatsApp desligado. Qualquer pergunta que tiver, vocês puderem falar para mim aqui a pergunta, ou até mesmo respondê-las de pronto também, já adianta para a gente, tá? Então, assim, sem mais delongas, a gente passa a analisar o primeiro artigo que foi alterado do nosso Código de Normas. O nosso Código de Normas, a gente sabe que começa no 320 e termina no 410. Não houve renumeração de artigos, porque nem isso a Corregedoria estava permitindo que nós fizéssemos, renumeração de artigos. Então, a gente começa aí com o artigo 222 e o caput dele já sofreu uma alteração em virtude do artigo 356 do provimento 149. Outra coisa que eu quero falar aqui, antes de falar de artigo por artigo, nem tudo que está no provimento 149 foi recepcionado no nosso provimento 93. Então, tem coisas que a gente continua divergente, tem assuntos, tem temas que a gente continua com diferença entre o nacional e o estadual, tá? À medida que a gente for falando aqui, a gente vai falando disso também. Então, vamos lá. O primeiro artigo, antigamente, tinha: as decisões judiciais poderão ser protestadas mediante apresentação de certidão de teor da decisão do respectivo juízo, da qual constem os seguintes dados. O 322 caput foi introduzido que, pelo tabelionato de protesto da comarca de domicílio do devedor. E qual que é a atualização aqui? Além do artigo 356 do Código de Normas Nacional, prevê que essa certidão de sentença ela tem que ser protestada no domicílio do devedor. O nosso provimento 108 da nossa corregedoria, que prevê exatamente o protesto júdi, ela já prevê que as ações judiciais, as certidões de decisões judiciais condenatórias devem ser protestadas na comarca de domicílio do devedor. Aqui o que eu chamo a atenção é o seguinte: o artigo 322, ele traz poderão ser protestadas e não deverão ser protestadas na comarca de domicílio do devedor. Isso já está no nosso provimento 108 e veio aqui para atualização no provimento 356. Nós tentamos fazer a inclusão de um título no Código de Normas que previsse exatamente apenas o protesto das decisões judiciais, para que nós tivéssemos em um único lugar todas as informações a respeito de procedimentos do protesto. Mas eles se negaram, falando que já tinha o provimento 108, que não faria sentido trazer isso para dentro do Código de Normas. Muito embora eu acho que facilitaria bastante se nós tivéssemos apenas um instrumento legal para a gente poder observar e conferir. Né? O parágrafo 1º não sofreu alteração, nem o parágrafo 2º, nem o parágrafo 3º, nem o parágrafo 4º. Somente o caput do artigo 322, que trouxe, então, a possibilidade do protesto na comarca do domicílio do devedor. E o que a gente entende com isso aqui? Quando a certidão de decisão judicial for apresentada via protesto júdi, ou seja, do provimento 108, ela será apresentada na comarca onde tramita o processo. Se essa certidão de decisão judicial for protocolada, for encaminhada fisicamente para o cartório, ela deverá ser encaminhada para a comarca de domicílio do devedor. Tá? Por que isso? Porque a gente tem que lembrar que o protesto júdi, a certidão de protesto judicial encaminhada via protesto júdi, ela não é um fim em si mesmo, né? Ela é um meio de recuperação de crédito dentro do processo. Então, quando o provimento 108 ele foi publicado, ele tinha esse objetivo, facilitar ali para o credor e para o judiciário que seja feito onde o processo está correndo. Por isso que no provimento 108, nós temos como cartório competente aquele onde tramita o processo. Então, ficou estabelecido dessa forma. Se vier via protesto júdi, será na comarca onde tramita o processo. E se vier fisicamente o balcão, a gente vai seguir o 322 do Código de Normas, que prevê que deve ser na comarca de domicílio do devedor. Aqui é importante falar também que o PJE ele só tem amplitude dentro do estado de Minas Gerais.
dentro do Estado de Minas Aquilo Gerais. que foi encaminhado do PJE do Estado de Minas Gerais, a gente vai considerar o local onde tramita o processo. Então, algo que está tramitando lá em São Paulo vai ter que ser encaminhado fisicamente para o cartório, tanto no balcão, ou por e-mail, por qualquer outro meio, ou até por um malote digital, mas que aí, nesse caso, vai respeitar o domicílio O devedor. domicílio do devedor, A gente tem que sempre que lembrar que o protesto JUDE, ele é PJE, e a gente está falando de encaminhamento eletrônico via PJE para o cartório. Aí, nesse caso, tem que ser mesmo na comarca onde tramita o processo, tá? Tem alguma dúvida do 322, Nancy? Você consegue ver aí no seu... O meu não está aparecendo nenhuma mensagem. Tá. Então, a gente pode passar para o artigo 325. O Posso artigo só fazer um 325, comentário? claro. Uma situação que eu vivenciei semana passada aqui na comarca de Governador Valadares. Eu recebi um PJE de uma certidão de teor de decisão em que o endereço indicado era em Portugal. Eu até cheguei a comentar com o Alan, acho que ele lá de BH, ele ia apresentar para a diretoria do EPTB, às vezes até ter uma padronização. Né, recebido essa certidão com endereço de Portugal, eu peguei, né, a certidão, fui até no gabinete do juiz, que por sorte era o diretor da comarca, mas eu não consegui reunião com ele, estava ocupado. Conversei depois com o assessor dele, e falei com ele, falou, Alisson, eu vou tentar esgotar todas as tentativas de intimação que está prevista ali no Código de Normas. Mas fica essa questão, né? O cartório ele não tem competência para fazer uma intimação em outro país. Aí a Não minha tem. sorte é que na própria petição inicial tinha o WhatsApp dele, que ele tem em Portugal, e eu consegui fazer a intimação dele via WhatsApp. Mas mesmo assim ainda é temerário com o resultado final desse protesto, né? Eu já tive um caso Sim, semelhante aqui e eu fiz por edital. Não tinha nenhum dado, como no seu caso você tinha o WhatsApp, eu o até ia WhatsApp. sugerir isso, né? Se você tivesse o telefone ou algum outro dado para fazer intimação eletrônica. Mas em um caso semelhante que eu estive aqui, eu entendi como local inacessível, que está previsto como uma das hipóteses de edital, e a gente publicou o edital e protestou normalmente. Foi o que eu falei com o Alisson. Se eu, por zelo, eu vou mandar uma carta registrada para Portugal, né? Só para, por zelo mesmo, só para garantir um mínimo de que a pessoa possa receber lá um comunicado. Você fez uma Gosto, intimação por carta rogatória, então, Carta lá em rogatória. Portugal. eu falei com ele, acho que no Brasil isso não deve existir, acho que deve ser a primeira vez no Ia cartão de ser bom se eles protesto. pagassem em euro também, né? Ia ser bom, você não ia achar ruim, Não não. seria? E era uma certidão aí de uns 60 mil reais, a credora ia Pois adorar. é, Mas tá vendo? é, a sorte é que foi possível fazer a intimação dele, né, através do WhatsApp, e assim, acho que ainda está até correndo o prazo dele ainda, né? Aham. Mas Essas fica situações essa assim, dúvida, né? essas situações realmente são novidade para todo mundo, né? Se chegar na corregedoria, é capaz da corregedoria nem saber, tipo assim, aí que eles vão parar para pensar, né? O que pode acontecer, como é que vai agir dessa forma. Porque realmente é uma situação muito singular, né? A gente não vê tanto assim aqui, principalmente nas comarcas menores. O Governador Valadares é uma grande comarca, mas em Cláudia eu acredito que isso não vai acontecer. E Governador Aqui Valadares tem de deve ter ser um muito pouco nos Estados maior. Unidos, né? É isso que eu ia falar agora. A gente ainda tem essa característica ainda de exportar mão de obra. Então, aqui a De exportar possibilidade a mão é de obra. grande. Daqui uns dias É, chegam para os Estados Unidos aí também, eles vão receber em dólar. é possível, é possível. Então vamos seguindo. Eu vi que tem uma pergunta, só que eu não consigo acessar essa pergunta aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Quer que eu leia para você? Mas Tá no então, nosso. Ah, tá. Você conseguiu ler para mim? caso envie pelo PJE um protesto de sentença de outra comarca, nós fazemos nota devolutiva embasada em quais termos legais? Na verdade, se vier, o termo legal vai ser o provimento 108, porque o provimento 108 é que prevê aí o protesto JUDE via PJE, tá? Então, se vier
uma certidão de decisão judicial de outra comarca para você, você vai devolver baseado no provimento 108 do PJE, no provimento 108 da Corregedoria, tá? Porque se veio o PJE, tem que ser na comarca onde tramita o processo. Aí teria que olhar o artigo no provimento 108 e justificar que não pode ser apresentado a protesto na sua comarca, porque não é o local onde tramitou o processo. Exatamente. E foi a própria Corregedoria quem optou por colocar isso para facilitar para o judiciário mesmo. Então, vamos adiante. O artigo 325, ele sofreu uma pequena alteração, porque o provimento 149, ele foi uma reunião de todos os provimentos da Corregedoria, do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. Então, eu não sei se vocês observaram, mas o provimento 149, ele é uma síntese de todos os provimentos que tínhamos aí sobre todas as atribuições, e o provimento 86 foi incluído no provimento 149, e em virtude disso, nós tivemos que alterar a redação do 325, mas apenas para adequação nesse sentido. Não tivemos grande alteração no artigo, foi apenas para incluir, tá? Artigo 327, o artigo 327, ele é uma alteração muito interessante para a gente. 327 caput, você está com ele aí, Nancy, o 27 caput? Eu estou com ele aqui, ó. Aqui nesse quadro não está o caput do 327, você tem aí, Nancy? Cadê o meu? Peraí. Só um minutinho que eu já ponho para você aqui. Pois é, não, o meu está aberto aqui, quer ver? Tá. Verificada a existência de vício formal, o título ou o documento de dívida será devolvido ao oficial de registro de distribuição, ou, no caso de serventia única, diretamente ao apresentante, com anotação da irregularidade, ficando obstados o registro do protesto e a cobrança de emolumentos e de outras despesas. Esse é o caput do artigo. Aí, o que nós tínhamos nesses casos aqui, que ensejaram, na verdade, a nossa sugestão de alteração desse artigo? Nós tínhamos situações em que o credor apresentante apresentava um título a protesto e nós não aceitávamos retificações ao longo do procedimento do protesto. Ele não poderia apresentar retificações, por exemplo, ele apresentou um CPF errado. Nós não poderíamos aceitar esse tipo de retificação enquanto estivéssemos aí no procedimento do protesto. E esse parágrafo 3º, ele diz exatamente, foram incluídos o parágrafo 3º e 4º, nosso artigo 327, ele só tinha os parágrafos 1º e 2º. Então, o parágrafo 3º prevê que, após o apontamento e antes do protesto, podem ser retificados os dados do título ou documento de dívida, com apresentação de documento comprobatório do erro facilmente identificável, mediante prudente avaliação do tabelião. Ou seja, o que a gente traz nesse artigo? Que enquanto o título estiver em prazo do protesto, ele pode ser alterado aí por solicitação do apresentante. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte: enquanto o título está em prazo de protesto, ou seja, ele está ali nutrido, nós, inclusive, podemos devolver esse título por irregularidade. Sabe? Eu gosto de chamar atenção para isso, porque tem muitos colegas que acham que depois de protocolar do título, depois que intimou, depois que já está correndo prazo, a gente não pode mexer mais naquele título. E não é bem assim. Enquanto nós estamos no prazo do protesto, esse título fica em permanente qualificação. Se a gente, por acaso, identifica uma qualificação formal que não poderia ter sido, que deveria ser negativa e que foi positiva, ou alguma qualificação que foi positiva e que deveria ser negativa, a gente pode, sim, ir regularizar esse título, ainda que a pessoa já tenha sido intimada, tá? E aqui a gente traz no parágrafo 3º a possibilidade de solicitação de alteração dos dados apresentados pelo próprio apresentante. Mas é importante frisar que no final do parágrafo, nós temos a informação de que deve ser apresentado um documento comprobatório do erro, facilmente identificável, mediante prudente avaliação do tabelião. Então, por exemplo, veio um CPF, era um 8, a pessoa colocou um 3, a gente consegue identificar, ele apresenta o documento, a gente vê que é um erro material, a gente vê que existe ali a possibilidade de retificação desse erro. O que a gente não pode fazer
é alterar dados substanciais do título. Isso não pode acontecer. Então, por exemplo, era João da Silva. A pessoa colocou José da Silva, mas a gente consegue comprovar facilmente, mediante a documentação apresentada, que aquele primeiro nome está errado, a gente consegue fazer essa alteração. Mas é muito importante a gente prestar atenção, porque a gente tem que fazer prudente avaliação de um erro facilmente identificável para a gente poder proceder essa retificação. Então, não é qualquer retificação, não é qualquer alegação que o credor vai trazer, que o apresentante vai trazer no balcão, que a gente vai aceitar, né? Que a gente vai poder colocar isso aí como sendo verdadeiro. Olha, tá? Então, oi. Foi até eu que propus essa alteração, né, no Código de Normas, porque a gente já teve vários casos aqui no cartório em que precisa fazer uma retificação durante o tríduo legal e a gente não pode fazer porque não tinha autorização legislativa para isso. Então, várias situações, por exemplo, o credor manda para a gente apresentar um título com valor de R$800. Aí, quando o devedor recebe a intimação, ele fala, olha, mas eu já te paguei R$200. O valor do título tinha que ser 600. E aí ele ligava no cartório, o credor, e falava, olha, eu não tinha visto que ele já tinha pago uma parte, eu queria poder retificar o protesto. E atualmente, como que seria antes, né, dessa alteração? Ele tinha que pedir a retirada do título, arcar pagar as custas, pagar todas as despesas de emolumento, o credor, para depois, se ele não te receber por fora, ele ainda teria que apresentar novamente esse título para protesto. E uma coisa que não fazia sentido, porque na Lei 9492 é admissível você fazer a averbação do próprio protesto. Então, você pensa que é algo muito mais sério e mais contundente alterar um protesto que já foi regulamentado, que já foi registrado, já consta no livro, você pode ir lá e poder fazer essa averbação. Por que você não podia fazer essa averbação antes, durante o tríduo? Ou seja, quem pode o mais, pode o menos. Né? Se você pode no próprio protesto, por que não poder durante o tríduo? E aí o que a gente observa é a necessidade dessa nova intimação. Porque a pessoa recebeu uma intimação com R$800, agora o valor é 600, porque ele reconheceu o credor que tinha um pagamento parcial. Então, aí você vai fazer uma verbação ali no seu protocolo, dentro do seu sistema, que agora é 600, e você vai fazer uma nova intimação. E nessa intimação você vai colocar, desconsidere a primeira intimação recebida, ou a intimação recebida na data tal fica tornada sem efeito, sendo substituída por essa, tendo em vista a alteração no valor. E entrega essa nova intimação e você continua o tríduo. Importante você pensar que considera os 3 dias, embora que não fale, eu interpreto assim. Se ele receber uma nova intimação, passa a contar os 3 dias novamente, esse tríduo. Sem dúvida, sem dúvida. No 4º dia. Sem dúvida, tem que contar tudo de novo. Nova intimação, novo prazo, né? Tem uma pergunta aqui de Andrelândia. E como o artigo 3, falando do artigo anterior, mas eu vou falar para a gente não passar e ir lá para frente, tá? E como o artigo 356B do provimento 149, que determina que o protesto de decisão judicial seja feita na comarca do devedor, essa alteração da norma é posterior ao provimento 108. A gente falou aqui, não sei se ficou claro para você, mas a gente repete, provimento 108, ele regulamenta o protesto júri dentro de Minas Gerais, dentro do PJE, tá? Então, os protestos encaminhados via PJE devem ser protestados na comarca do trâmite do processo, tá? Se vier balcão, malote digital, correio, qualquer outra forma, ou seja, a apresentação for balcão, você vai levar em consideração o 322 do Código de Normas, que prevê que é o domicílio do devedor. Ficou claro? Deixa eu fechar aqui. Então, era isso. O 327, esse parágrafo 3º, realmente a gente precisava trazer ele para o Código de Normas, porque, como disse a Nancy, quem pode o mais, pode o menos. E eu gostaria de frisar que, enquanto o título não é protestado em cartório, ou enquanto ele não tem uma solução como liquidação, como retirada, ele está em permanente qualificação. Tá? Se a gente verificar que existe um erro, a gente pode regularizar esse título, ainda que a pessoa já tenha sido intimada,
e a gente, então, promoveria uma nova intimação com os novos dados, com a nova situação que foi apresentada. Também, o parágrafo 4º, em complementação ao parágrafo 3º do 327, que são novidades aí, prevê que, havendo a retificação prevista no parágrafo 3º, deverá ser realizada nova intimação, caso esta já tiver sido realizada, com nota de desconsideração da primeira intimação efetivada, que é exatamente aquilo que a Nancy já trouxe para a gente aqui. Tá? Então... Oi, Bruno. Aí, só para comentar aqui, que agora me ocorreu, mano. Se for um erro material do próprio tabelião, ele poderia fazer a retificação? E fazer uma nova intimação e falar... Sim, é aquilo que eu falei aqui, Bruno. A gente, enquanto o título está dentro do procedimento, enquanto o título está nutrido, ele está em permanente qualificação. Se a gente verifica que existe algum erro ali no título, a gente faz essa retificação e pode fazer essa nova intimação. Você diz, se nós, tabeliães, verificarmos um erro material que não foi apontado pelo credor? Isso. Está em permanente qualificação, né? A gente vai... ainda que a gente tenha que entrar em contato com o credor para que o credor nos esclareça qual que é mesmo ali a sua vontade, a gente tem que proceder às retificações, sim. Entendi. Eu acho que um erro do próprio tabelião também seria assambarcado por esse artigo, não? Você intimou o camarada, erro material seu. Você errou o valor, você errou o sobrenome do cidadão. Mas aí, Bruno, eu acho que nem entra nesse 327, porque o 327 fala de qualificação formal, né? Mas quando é um erro material do tabelião, ele tem liberdade para fazer a sua retificação de ofício, inclusive pós-protesto, né? Inclusive pós-protesto, ele vai fazer sua retificação, sua averbação de retificação de ofício, né? Sem cobrar custas, etc. e tal. Podemos passar adiante? Tranquilo. Vamos lá para o artigo, então, 328. O 328 é o nosso polêmico 328, né? Que diz respeito aí ao protesto na praça de pagamento constante do título. Foi feita essa alteração no provimento 93, em virtude do artigo 356 do provimento nacional. E nós, inclusive, com palavras da própria Corregedoria, nós andamos uns passos aí para trás com essa nova regulamentação do 328, que de nova não tem nada, porque simplesmente voltou a vigorar uma alteração que nós tínhamos conseguido alterar, e o provimento 149 veio e trouxe exatamente esse texto, que, salvo engano, é do provimento 87, né, que trouxe... Sim, tem alguém perguntando se a live vai ficar gravada. Essa live vai ficar gravada, tá? Ela está sendo gravada. Deixa eu só conferir aqui se os meninos colocaram para gravar. Está falando, está avisando. Eu acho que ela está sendo gravada. Depois a gente disponibiliza para vocês, para quem não puder assistir, né? Então, voltando aqui a falar do 328, a gente voltou aí uns anos, a gente regrediu um pouquinho, falando que o protesto deve ser lavrado e registrado no lugar da praça de pagamento constante das cambiais, dos títulos de crédito ou indicada nos documentos de dívida, facultada a opção pelo cartório da comarca do domicílio do devedor. Então, existe a faculdade da apresentação do título de cambiais no domicílio do devedor, mas, via de regra, se o credor, pelo caput do artigo 328, pode ser apresentada também no protesto onde é a praça de pagamento. O que acontece aqui? As pessoas que são mais antigas na profissão aí, né, Bruna? A gente não pode falar que as pessoas são mais antigas, não fica parecendo que a gente é velho, né? Mas nós que somos aí, estamos há muitos anos à frente de um cartório de protesto, a gente lembra exatamente qual que foi o progresso para que a gente mudasse isso e qual a razão de nós mudarmos essa situação que hoje está de volta no artigo 328. Não vou pormenorizar isso aqui agora, porque eu acho que não é interessante, não é o meu objetivo,
mas quem não conhecer a história do artigo 328 e tiver interesse de saber, a gente pode conversar depois, a gente pode conversar amanhã, Nancy também pode responder, Bruno pode responder, mas fato é que o nosso Código de Normas hoje em dia prevê que o protesto deverá ser lavrado e registrado na praça de pagamento constantes das cambiais dos títulos de crédito ou indicado no documento de dívida, podendo optar o credor e apresentante pelo domicílio do devedor. Na falta, parágrafo 1º, na falta de identificação, ou sempre que assim desejar, aquele que proceder ao apontamento, ou seja, o apresentante, o protesto será tirado no lugar do endereço do sacado, do emitente ou devedor das cambiais, dos títulos de crédito ou dos documentos de dívida. Lembrando que esse artigo 328, ele foi copia e cola do 356 do Código Nacional, tá? A gente não fez nenhuma alteração, mesmo porque a gente não poderia fazer. Parágrafo 2º, nos títulos em que houver mais de um devedor, caberá ao credor indicar o devedor cujo domicílio determinará a praça de pagamento para fins de protesto. Parágrafo 3º, quer falar, Nancy? Copia e cola do artigo 356, parágrafo 6º. Copia e cola, só copia e cola. Parágrafo 3º, que é o copia e cola do parágrafo 6º do 356, que é do provimento 87. Quando o endereço do devedor for fora da competência territorial do tabelionato, o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente com envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto, sendo a intimação do protesto consumada por edital se, decorridos 10 dias úteis da expedição da intimação, não retornar ao tabelionato de protesto o comprovante de sua entrega, ou se, dentro desse prazo, retornar com alguma das ocorrências ensejadoras da publicação de edital. Aqui eu ainda chamo a atenção dos senhores para o seguinte: levou-se em consideração o prazo de 10 dias úteis e não o prazo de 7 dias úteis que está lá na Lei 9492, né, Nancy? Por que que nós, enquanto subcomissão, colocamos os 10 dias úteis, optamos por deixar os 10 dias úteis do Código Nacional de Norma e não 7 dias úteis da Lei 9492? Porque é mais benéfica para o devedor. Tá? Então, a gente sempre leva em consideração o que for mais benéfico para o devedor. Então, nesse caso aqui, quando da redação desse artigo, ou melhor, do copia e cola desse artigo, foi levantada essa questão dos 7 dias úteis, mas deixou-se os 10 dias úteis por 2 motivos. Primeiro, que o Código Nacional previa 10 dias úteis, não sofreu alteração depois da alteração da 9492, e depois porque é mais benéfico para o devedor. Aqui eu chamo a atenção para o seguinte também: prazo de edital. Nós temos muitas dúvidas com prazo de edital, a gente responde muita dúvida com prazo de edital. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para falar com vocês que já está sendo confeccionada uma nota técnica com esse tema de edital. Hã? Já tem, é a orientação técnica Já publicou? de 2025, foi publicada. Já publicou? Então tá. Então eu que estou por fora, Essa orientação técnica 3, ela é importantíssima porque ela prevê todos os prazos de edital, como que a gente vai contar os prazos dos editais, para que haja aí uma unanimidade, né, dentre os cartórios. Nós temos, salvo engano, 11 possibilidades de contagem de prazo de edital. Então, a gente precisa ficar muito atento com relação a esses editais, porque, por exemplo, nesse artigo, decorridos 10 dias úteis da expedição da intimação. O que é expedição da intimação? Aí a gente traz na nota. Expedição da intimação é a data da impressão da intimação ou a data da postagem no correio, né, Nancy? Aí a gente tem que levar em consideração isso também, tá? Tem uma pergunta aqui no chat. Eu não achei 328, Por que no artigo 328, parágrafo único? Ah, tá. Ficou cortada a mensagem. Deixa eu ver. Por que no artigo 328, parágrafo 4º, não colocar a partir da expedição da informação como está nos demais, e ficou a partir da protocolização? Cadê o parágrafo 4º? Do 328. Um dia, a partir da protocolização do título e não da expedição da intimação. Aí é uma questão lá da corrigida. Não, pera.
Qual Acho artigo, que você gente? Eu vai tô explicar perdida. melhor. Não, volta onde você estava mesmo, Alessandra. Ele está questionando o seguinte: quando você pega no Código de Normas Nacional, ele fala que é Ah, contra tá. a expedição da intimação. Especialmente maçã. Só que quando eles colocam o 328, parágrafo 4º, ele fala que o edital previsto no parágrafo 3º será lavrado e datado no 10º dia útil a partir da protocolização do título e terá o prazo de um dia útil. O prazo de protocolização ele vem da Lei 9492, né? O prazo, a 9492 ela prevê tudo a partir da protocolização. Aqui eu tô com 328 na minha frente aqui. Eu acho que houve. É o artigo 41A da Você pode explicar isso 9492. melhor, Alessandro, porque aí a meandro É do trânsito. o artigo 41A da 9492, né? Então, quando eles foram colocar aqui no Código de Normas, eles optaram por colocar do protocolo. Muito embora a nossa prática, a gente use tudo a partir da intimação, conforme você mesmo disse, Alan. Mas esse aqui ficou do protocolo mesmo. Eles optaram por deixar do protocolo. Então, hoje a gente tem, em resumo, você manda o SENED no 9º dia, a contar da data da postagem, publica o edital no 10º dia útil e o protesto é com um dia só. Ele vai ser no 12º dia No útil. 12º dia útil. Por que no 12º? Postagem. Por que no 12º dia útil, Nancy? No 9º dia você publica, você expede o edital, que será publicado no 10º dia útil, que terá validade de um dia útil, ou seja, será o 11º dia útil, que será protestado no primeiro dia útil seguinte, ou seja, no 12º dia útil. Tá? Então, assim, essa contagem do 328 aqui, ela fica assim: 9º dia útil, expede, encaminha para o SENED, que ele será publicado no 10º dia útil. Ele terá validade de um dia útil, 11º, e o protesto será lavrado, então, no 12º dia útil aí dessa protocolização. Perfeito. Certo? É importante frisar aí que esse problema da protocolização teve muita decisão judicial falando que ele tinha CCM de defesa do camarada, né? Que contasse da data da ciência dele do fato. Somente que é um prazo exíguo. É, Por aí, Muito exíguo. muito exíguo, né? Porque do protocolo nem sempre a gente, normalmente a gente não consegue intimar no mesmo dia. Eu acho que essa é uma realidade que ninguém consegue, que é intimar no mesmo dia. É um negócio assim, é meio utópico a gente conseguir intimar, a não ser que a intimação é no andar de baixo do cartório, eu vou lá pessoalmente e entrego a intimação, mas se eu precisar de um entregador, se eu precisar do correio, eu não vou conseguir entregar essa intimação no mesmo dia. Isso é um negócio surreal, né? De pensar. Mas então, a gente pode passar para o 355, que é o próximo artigo, que foi incluído aí o parágrafo único. Peraí, tem mais uma pergunta no chat, meu mouse não quer funcionar. Ficou uma contradição aí. Parágrafos 3 e 4, um determina da expedição e o outro da E o outro data. determina. Ficou mesmo. Mas prevalece a partir da protocolização que está previsto no parágrafo 4º. No parágrafo 4º. Engraçado esse texto meu aqui, ficou sem o parágrafo 4º, né, Ela? Esse que vocês tinham falado comigo, né, que tinha ficado sem o parágrafo 4º. É verdade. E eu tinha deixado ele aberto aqui para ler e eu não abri. pois é, acho que ninguém, todo mundo contar da intimação não vai dar problema para ninguém. Verdade. Resumindo, né, Bruno? Resumindo. Vamos lá, o 335, ele tinha só o caput, hoje ele tem o parágrafo único. E o parágrafo único prevê que é obrigatória a adesão imediata de todos os tabeliões de protestos do país ou responsáveis pelo expediente à Central Eletrônica de Protestos do Brasil, sob pena de responsabilização disciplinar, nos termos do inciso 1º do caput do artigo 31 da Lei 8935, de 18 de novembro de 94. Essa é a obrigatoriedade que nós temos de adesão à SEMPROT, a SEMPROT Nacional, que não tinha previsão no nosso Código de Normas, ele tinha previsão somente para a SEMPROT estadual, né, que é a nossa CRA estadual. E depois, com o vigor aí, com a entrada em vigor
do 41A, parágrafo 2º da 9492. Veio, então, também para o nosso Código de Normas, mas é uma coisa que a gente já faz, que a partir do momento que você toma posse no tabelionato de protesto, automaticamente você já tem que se aderir aí à nossa central de protestos. Ela não é facultativa, você não recebe títulos eletrônicos se você quiser, você é obrigado a receber os títulos eletrônicos. A gente também não pode escolher quantos títulos a gente quer receber por dia. A gente não consegue fazer seleção de credores também, porque a nossa adesão aí ela é obrigatória. Também não vou pormenorizar esse assunto, porque existem algumas polêmicas com relação a isso. Credor que não paga retirada, credor que não paga cancelamento, como que faz com convênio e tal. Não vamos pormenorizar isso aqui, mas fato é que o parágrafo único veio para se adequar ao artigo 41A da Lei 9492, que prevê a obrigatoriedade de adesão de todos os tabeliões de protesto à SEMPROT nacional. Sandra, Depois... Oi, pois não? 9, eu só queria colocar aqui que a orientação técnica 3 de 2025, a gente ponderou para considerar a partir da protocolização do título, exatamente porque o parágrafo 3º fala da expedição e o parágrafo 4º fala da protocolização, tendo em vista que o parágrafo 4º, ele especifica que a partir da protocolização e considera o prazo nesse artigo, a gente ponderou que seria mais prudente considerar a partir da protocolização do título. Isso. Só Obrigada, observar que todas essas questões de edital, só reprisar isso, a gente fez um estudo bem aprofundado sobre edital, bem pormenorizado, com bastante exemplos, de uma forma bem didática, e todas essas questões de edital são bem explicadas nessa orientação. Eu acho que convém a leitura e recomendo essa leitura para todos. Sem dúvida, porque, como a gente disse, tem mais de 11, não, são 11 as possibilidades de contagem de prazo com expedição digital. Então, a gente tem que ter aquele calendáriozinho que foi na nota técnica em mente, para a gente conseguir materializar isso aí, fazer contagem de prazo bem adequada, porque intimação digital não é uma coisa muito vista, né? Os devedores não consultam se eles têm edital de protesto. E a contagem de prazo, em virtude disso, e principalmente por causa disso, tem que ser rigorosamente cumprida, porque esse devedor que se descobrir protestado depois de... Peraí, apareceu uma pergunta aqui. Esse devedor que se descobrir protestado depois de uma intimação por edital, ele vai procurar todo tipo de respaldo para ele conseguir cancelar esse protesto e alegar que esse protesto foi lavrado indevidamente. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso aí. Certo? Quem mandou pergunta aqui? Deixa eu ver no chat. Karine. Na dúvida, não deveríamos adotar a melhor interpretação a favor do devedor, Nancy? Com relação à contagem do prazo aí do protocolo ou da intimação? É uma questão complicada, né? Se seria da expedição, da intimação ou não. Mas o parágrafo 4º, ele é bem claro, né? Ele fala assim... E a questão também, existe uma questão... será existe uma questão... né? A partir da protocolização. Então, ele é bem específico. Então, eu acho que, por mais que em cima tenha especificado que a expedição da intimação, como está previsto no Código Nacional, o parágrafo 4º deixou bem claro que ele é datado no 10º dia útil a partir da protocolização. Então, o que acontece hoje em dia também, Nancy? Nós 100% dos cartórios de protesto de Minas Gerais, pelo menos, são informatizados e nós trabalhamos com o protocolo automático. A partir do momento que chega o título para a gente na central, a gente baixa aquela remessa, independente do sistema de informatização que você usa no seu cartório, aquela remessa ela é baixada e aquele título, então, está protocolado. Então, tanto salvo engano, a 8935, me fugiu aqui agora, que prevê que o protocolo tem que ser realizado no máximo 24 horas. A gente tem prazo para protocolização, mas a gente não tem na legislação prazo para promover a intimação, né? O que a gente usa? A gente usa o menor prazo possível. A gente pretende intimar no menor prazo possível.
né? Mas a gente não tem específico na legislação que a intimação deverá ser realizada em 24 horas. A intimação deverá ser realizada em até 48 horas. A gente não tem isso. O protocolo a gente tem. Então, quando a gente tem... O chat entra aqui, entra bem na frente, que é onde eu estou falando. Quando a gente tem essa previsão a partir do protocolo, eu acredito que seja exatamente em proteção ao devedor. Exatamente em proteção ao devedor. E também em proteção ao credor, porque se você pega um cartório que vai demorar 5 dias para fazer uma intimação de um devedor, por razões diversas, também não vou pormenorizar isso aqui, por razões diversas vai demorar 5 dias para realizar a intimação de um devedor, ele tem que correr atrás e fazer a partir dali do protocolo, porque ele sabe que o prazo está correndo, né? Mais alguma dúvida? Tem uma pergunta aqui no chat. Não caberia um pedido de esclarecimento à corregedoria sobre essa contradição? Pode, claro, que perguntar, a gente pode perguntar várias coisas, mas é aquilo que eu estou falando com você, que eu acabei de dizer aqui agora. A questão do protocolo, ela vem mesmo para limitar um prazo. Limitar o prazo a partir do protocolo, porque o protocolo ele tem que ser em 24 horas da apresentação do título. Já a intimação, não, a gente não tem um prazo mínimo para essa intimação, a gente trabalha com a intimação imediata, né, com a expedição da intimação imediata, mas nem sempre a gente consegue, né? E ficou estabelecido que seria do protocolo. Podemos questionar isso, talvez, Nancy, se acharmos que isso está trazendo prejuízo, né, na atividade, que isso é uma questão que tem que ser esclarecida porque está havendo prejuízo, não vejo por que a gente não questionar isso também, tá? Valeu. Sim, foi uma demanda da classe, eu não vejo problema. Claro, sem Apesar dúvida. de que, como você bem esclareceu, eu acho que até na funcionalidade, quase todos os tabelionatos que adotam a escrituração eletrônica, toda a formatação do cartório adota sistemas eletrônicos de protesto, é muito difícil também fazer esse controle pela data do recebimento da intimação, né? Da expedição que você colocou no correio. Então, você teria que ir lá manualmente no sistema colocar. Mas, se for uma demanda da classe, eu não vejo problema de fazer o questionamento. E o que é interessante também eu trazer aqui, Nancy, é o seguinte: as questões que são levadas à corregedoria, elas são sempre analisadas no seguinte sentido: está trazendo prejuízo para alguém? E esse alguém está trazendo prejuízo para a classe? Sim ou não? Está trazendo prejuízo para o Poder Judiciário? Sim ou não? Está trazendo prejuízo para o usuário do cartório? Sim ou não? Todas essas questões são analisadas quando uma questão... O chat apareceu aqui na frente. Todas essas questões são analisadas quando é levado um tema para análise da corregedoria. Então, por exemplo, não é só porque um lugar ficou protocolo, outro lugar ficou expedição da intimação e que... Estou infantilizando aqui, não é porque não ficou bonito que nós vamos trocar. Tem que ver se isso está trazendo prejuízo para alguém, tá? Então, pode ser sim, se nós tivermos começarmos a observar que existe um prejuízo, nós vamos sim, sem dúvida nenhuma, providenciar a alteração disso. Deixa eu ver aqui uma pergunta no chat. Será tratada a questão atual sobre o arquivamento de documentos? Artigo 138, acumulado com 409. O 138, acumulado com o 138 do Código Civil com 409. Aqui, na verdade, Bruno, nós estamos tratando das alterações do Código de Normas, tá? Questões específicas do Código de Normas Nacional que não estejam envolvidas aqui no nosso Código de Normas, nós não vamos tratar nesse momento, tá? Nós vamos passar artigo por artigo aqui do nosso Código de Normas, tá? Podemos passar adiante aqui. Artigo 344, que se refere ao prazo. Artigo 344, vou achar ele aqui, a gente tinha só o parágrafo único, e nós transformamos o parágrafo único em parágrafo 1º e introduzimos o parágrafo 2º, para que houvesse um esclarecimento também com relação ao que é dia útil e o que não é dia útil nos cartórios de protesto. Essa era uma dúvida muito frequente e que a gente teve muita demanda, muita discussão a respeito disso. E o artigo 344, então,
prevê que para a contagem de prazo considera-se não útil o dia em que não houver expediente bancário regular para o público ou em que este não obedecer o horário normal de atendimento ao público. Então, vamos lá. Um banco fechou mais cedo por qualquer razão, não é considerado um dia útil para os cartórios de protesto, tá? Parágrafo 1º. O dia em que não houver expediente bancário ou este for reduzido, não deverá ser computado como prazo legal para liquidação, aceite ou devolução. Eu posso liquidar nesse dia? Posso. Eu posso retirar nesse dia? Posso. Mas eu posso contar esse dia como prazo? Não posso. Tá? Então, eu não conto como prazo para liquidação, mas o usuário chegou ao cartório para realizar o pagamento, eu posso realizar a liquidação. Essa que era a grande dúvida que todo mundo tinha. Se eu podia liquidar ou se eu não podia liquidar, se eu podia retirar, se eu não podia retirar, se eu podia protestar ou se eu não podia protestar. Então, a gente pode, inclusive, protestar desde que o prazo de liquidação tenha sido vencido no dia útil anterior. Tá? Então, vamos lá. O dia em que não houver expediente bancário ou for reduzido, não deverá ser computado para o prazo para liquidação, aceite ou devolução. Posso praticar o ato? Posso. Não pagou, posso computar esse dia? Não, não posso computar esse dia. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, caso a serventia esteja realizando atendimento ao público, a prática de atos de liquidação, recepção de pedidos de desistências, cancelamentos e quaisquer outros atos, inclusive a lavratura de protestos, quando já tiver transcorrido integralmente o prazo de 3 dias úteis para pagamento, aceite ou devolução do título ou documento de dívida levado a protesto. É aquilo que eu acabei de falar. Eu posso praticar todos os atos nesse dia, desde que eu não lavre protesto computando esse dia como dia útil. Posso liquidar, posso retirar, posso cancelar, posso protestar. Protesto desde que o prazo já tenha sido vencido antes. Tá? Quer complementar, Nancy? Sim, isso vai acontecer agora, né? Na quarta-feira de cinzas do carnaval. Então, tudo aquilo que a gente vai ter um funcionamento na parte da tarde, horário reduzido, bancário, e aí tudo aquilo que terminou na sexta-feira, por exemplo, aí a gente vai poder pegar e protestar na quarta-feira. Na quarta-feira, pode ser protestado. Podemos liquidar, podemos Protestado, apontar, pode liquidar. podemos... Oi? A gente Diga, pode protestar, pode retirar, pode proceder intimação, pode proceder cancelamento, só não vai ser considerado prazo de dia útil do legal. Inclusive, intimação a gente pode fazer sábados, domingos, feriados, de 6 às 20, né? Então... Inovação agora, né? Podemos. Alguma dúvida com relação ao 344? Principalmente, é uma saída para aqueles períodos em que a gente recebe um volume fora do normal do cartório, principalmente CDA. Aí a gente chega no cartório de manhã, é surpreendido com aquele tanto de CDA, os funcionários ficam bem preocupados, sem saber como fazer. E a gente pode usar dessa liberdade de estender o horário para proceder a essas intimações e fazer no sábado, no domingo, nos feriados, para tentar diminuir esse prazo aí de entrega. Deixa eu entrar aqui no chat que tem algumas mensagens. A quarta, é mesmo. A quarta não vai ter funcionamento do cartório. Verdade, eu esqueci disso. Não funciona mais, não. A quarta não funciona mais. Por disposição legal expressa. Desculpa, Bruno? É por causa que tem uma disposição legal expressa nisso. A quarta não funciona, tem um artigo no Código de Normas. Não vai funcionar, não vai funcionar mais. A Joanita falou assim, então para contagem de prazo digital eu não vou computar? Não. Não é dia útil para contagem de prazo digital também, não. Tá? Artigo 70. Artigo 70 do Código de Normas. O Bruno está falando aqui do artigo 138 do Código Civil com o 409 do Código de Normas. E ele diz que, na minha perspectiva, está trazendo prejuízo para os tabeliães, porque há muito tempo atrás optamos em reduzir a cobrança para beneficiar o credor, mas ele não paga mais. E podemos resolver essa questão. Bruno, vamos deixar esse assunto para quando a gente estiver tratando dele, né? Se a gente for chegar nesse assunto, porque realmente, se eu atravessar esse assunto aqui agora,
eu vou perder a linha da meada. A gente está fazendo artigo por artigo do Código de Normas, a gente está no 344, tá? E a gente conversa sobre ele se a gente conseguir chegar nele hoje, tá? Apesar de ser Código Civil e Código de Normas Nacional, nós estamos tratando apenas do Código de Normas Estadual. Não temos dúvida, né? Do 344, a gente pode passar para frente. Vamos lá, 347 da intimação. Esse é um outro artigo que veio aí do provimento 149 e que o parágrafo 3º foi um grande ganho do nosso protesto, tá? Aqui. Por quê? A gente vai chegar nele. 347. Para intimação, o tabelião de protesto poderá utilizar qualquer meio, atendendo às peculiaridades locais e com vistas à maior eficiência, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado por meio de protocolo, serviço de AR ou documento equivalente. Esse caput é muito importante, apesar dele já vir do provimento 93 de 2020, mas ele possibilita que nós trabalhemos aí com várias opções de intimações, né? A gente não fique só fechado ali com o correio, a gente consegue intimar de várias outras formas, inclusive hoje em dia com os meios eletrônicos. A gente vai chegar nesse artigo. Parágrafo 1º. A intimação deverá conter ao menos o nome, CPF, CNPJ e endereço do devedor, os nomes do credor e apresentante, com os respectivos CPF e CNPJ, elementos de identificação do título ou documento de dívida e o prazo limite para o cumprimento da obrigação do tabelionato, bem como o número de protocolo e valor a ser pago. Então, esses são os requisitos mínimos aí da nossa intimação, que vieram também de acordo aí com o provimento 149, artigo 356. As intimações, ou melhor, a intimação poderá ser efetivada por meio eletrônico ou aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz, quando autorizado pelo devedor e assim declarado pelo apresentante, caso em que será considerada cumprida quando comprovado o seu recebimento por meio de confirmação de recebimento da plataforma eletrônica ou outro meio eletrônico equivalente. Quando nós fomos conversar sobre esse artigo lá na Corregedoria, nós do protesto e o RTD, que também faz intimações agora por WhatsApp, nós conversamos muito a respeito de comprovada a recepção pelo devedor ou comprovada a leitura dessa intimação pelo devedor. Porque são duas coisas completamente diferentes. O que acontece? Desde que essa questão de intimação por plataformas eletrônicas foi introduzida na nossa atividade, a gente sempre questionou o seguinte: o que eu posso considerar uma intimação pelo WhatsApp entregue? São os 2 vezinhos azuis? Isso é uma entrega de intimação? E aquelas pessoas que tiram os vezinhos azuis e que ficam só com o vezinho cinza, isso é considerado uma entrega de intimação? Aí, desde o começo, a discussão era, não, o WhatsApp, tanto o WhatsApp quanto o e-mail, eles têm um serviço de confirmação de entrega. Então, para que você tenha 100% de certeza de que aquela intimação foi entregue, você teria que ter esse serviço contratado. Foi muito discutido isso lá nas reuniões de todas as comissões, porque nós fazíamos reuniões das subcomissões separadas e reuniões de todas as subcomissões juntas. E essa questão foi levantada, se nós deveríamos observar a entrega ou a leitura. E ficou bem claro que é a entrega. Tá? Se a gente conseguir comprovar que a intimação foi entregue, se ela foi aberta ou não pela pessoa, não nos... Deixa eu tirar isso daqui. Não vai fazer diferença para a gente. A questão é que a gente tem que comprovar que ela foi efetivamente entregue. E o parágrafo 2º, ele traz quando autorizado pelo devedor e assim declarado pelo apresentante. Aí todo mundo, nossa, e agora, né? Agora a gente regrediu também, porque a gente simplesmente a gente acessava aquele monte de banco de dados que a gente compra, tem um monte de gente que quer acesso ao Procópio, por exemplo, que a gente consegue acessar, a gente tem o WhatsApp da pessoa, a gente intima pelo WhatsApp, a gente intima por e-mail, e agora? Se o devedor não anuir, não tem como eu fazer mais.
ou se o devedor não, se o credor não falar que o devedor expressamente anuiu, a gente não pode fazer mais. Aí veio a introdução do parágrafo 3º, que foi uma sugestão nossa e que ela foi plenamente acatada, exatamente conforme a redação que nós propusemos, que é: será considerada e realizada com autorização do devedor a intimação enviada por meio digital e não contestada pelo mesmo no momento do recebimento, assegurado seu cumprimento nos termos do parágrafo anterior. Então, por exemplo, entreguei a intimação para o devedor, digital, eletrônica, ele não contestou, independentemente dele ter autorizado antes ou dele não ter autorizado antes, do credor ter falado que ele autoriza ou do credor não ter falado que ele autoriza. Se eu intimei pelo WhatsApp, pelo e-mail, não houve contestação do devedor, presume-se que ele autorizou receber intimações daquela forma, tá? Alessandra, é interessante, até Diga. o Alan alertou para isso. Ah, eu não Ele li, já não. deu desatualizado, né? Porque o parágrafo 5º do 356, ele foi alterado pelo provimento 186 de novembro Gente, de então, 2024, o e que que não acontece? é mais a autorização do devedor. Então, assim, fica aquela coisa, Exatamente. aquele O que impasse, porque acontece, gente? A gente foi fazendo código de normas e o CNJ não para de legislar. Então, a verdade. gente fazia reunião, alterava o nosso código, aí mandava para a redação final, aí vinha um provimento novo, ou era provimento novo de protesto, ou era provimento novo de notas, ou era provimento novo de registro de imóveis, ou de registro civil, e a gente nunca conseguia concluir. Por quê? Na hora que a gente estava caminhando com o negócio, agora vai para a redação final. Na hora que ia para a redação final, vinha um provimento novo. Aí abria prazo para as subcomissões apresentarem as alterações que deveriam ser incluídas ali no nosso código de normas. Então, assim, a gente ficou mais de um ano nisso. A gente ficou mais de um ano. Eu acho que o nosso último foi o 186, né? Então, quando fechou a redação final, não deu tempo. Não deu tempo, mas é claro que nosso parágrafo 3º já estava aí no artigo 347, ele já estava aí. E ainda bem que o provimento veio falando exatamente o que a gente já tinha adotado aqui no nosso código de normas, mas é isso, a gente custou publicar esse provimento custou ser publicado por causa disso, porque cada dia era uma novidade para trazer para o nosso código de normas. O parágrafo Alessandra. 4º. Oi, Alessandra. Fábio, tudo Oi, bem? Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Desculpa, aqui, mas é só complementando aqui. Eu acho que esse provimento 186 ele é melhor, né? Nós mandamos lá para a comissão da corregedoria e não foi possível acatar porque já tinham finalizado, devolveram para nós, falando que já não tinha mais como colocar mais nada, porque senão nunca ia terminar a reforma do Código de Normas. Mas esse provimento aqui do 149 ele é mais benéfico, porque ele não tem, mesmo que a parte, porque aqui no nosso fala o seguinte: será considerado realizado com autorização do devedor a intimação enviada por meio digital e por ele não contestada. O 149 não tem esse negócio de contestação. Enviou para lá, ele vai ser, se ele recebeu tal, alheia-se essa questão da não contestação. Eu acho que a questão aqui, nós vamos ter que rever essa norma e mandar para a corregedoria um pedido para rever isso aqui, adequar o provimento, que não se pôde adequar naquele momento, que já estava encerrado a revisão ali do negócio, e mais algum outro aspecto que nós vamos ter que ver aqui. Então, A gente falou sobre isso aqui no começo, Fábio. A gente falou sobre isso no começo, que várias sugestões nossas não foram acatadas, porque não era o momento para acatar essas sugestões, mas que serão apresentadas posteriormente. E essas novas atualizações posteriores aí à nossa atualização, que, salvo engano, nosso foi até o 181 do o provimento 181 do CNJ, que tratou especificamente do protesto, e o 186, quando chegou, já chegou fora de hora. Já chegou tarde.
Aí a gente aproveita e já tenta corrigir o 328, parágrafo 4º, né? Eu Para usar acredito. o parágrafo 3º. Eu acredito que todas as atribuições já estejam providenciando determinadas alterações, porque realmente não foi possível, né, quando da publicação anterior à publicação do 142, mas eu acho que a corregedoria não vai impedir, nem vai limitar nada disso, tendo em vista que são atualizações legislativas mesmo, né? Eu acho que a gente está merecendo um código novo, de tanto artigo atualizado já. Verdade. Mas eu acho que como orientação aqui para o pessoal, eu acho que nós podemos adotar a orientação que está lá no provimento 149, né? Independente da contestação, certo? Concordo com você, Fábio. Eu acho que não precisa de autorização do devedor para fazer uma intimação eletrônica. O Código Nacional de Normas, ele já diz claramente que não precisa, ele foi alterado para isso. Então, eu acho que não, mas eu acho, não passa- antes disso, o nosso já previa, né? Eu acho que a gente pode seguir o nosso tranquilamente, que não vai ter problema com relação a isso. Na prática, vai ter muita pouca divergência, né? Porque nenhum devedor costuma contestar, né? Mas, assim, a leitura do 149 ela é melhor. Ela respalda mais porque não exige praticamente nada. Você mandou, ele recebeu, né? Então, aí sim, eu acho que seria. Mas esse caso aqui, nós vamos fazer, logicamente, a diretoria do IPTB, nós vamos fazer a revisão e vamos mandar para lá, juntamente com alguns outros artigos, né? Tem uma pergunta aqui no chat: essa contestação do devedor sobre o não recebimento da intimação eletrônica também poderia caracterizar contra protesto? A gente já esclareceu aqui que não tem necessidade nenhuma do devedor autorizar ou não, né, em virtude aí do provimento 186 do CNJ, mas a gente não pode confundir isso com o contraprotesto, tá? O contraprotesto, ele é especificamente com relação ao objeto do protesto, né? Então, o devedor que vai apresentar um contraprotesto, ele vai contra a apresentação daquele título a protesto, alegando ilegitimidade do credor em realização daquele protesto, ou indicando aí a inexistência da dívida ou qualquer outro fato que possa vir a fazer com que aquele protesto seja nulo ou anulável, ou que ele não poderia estar acontecendo de forma alguma, tá? Então, a gente não pode confundir isso com o contraprotesto. Lembrando que o contraprotesto não impede lavratura de protesto, tá? O contraprotesto, ele é simplesmente uma resposta que deverá ser arquivada no cartório e lançada ali no nosso instrumento de protesto, automaticamente no nosso sistema eletrônico, e vai constar que existiu ali uma resposta àquele protesto, tá? Então, contra protesto não tem o condão de sustar, nem suspender, nem cancelar nada o protesto, né? A gente não pode esquecer disso de jeito nenhum. Mais alguma observação? Parágrafo 4º, Nancy, Bruno, Fábio, alguém? Comprova o Então, vamos para o recebimento. 5º. Hã? Como é que comprova o recebimento do WhatsApp, o que seja? Como é que comprova? Gente, o Bruno não está fazendo essa pergunta porque o Bruno só aceita intimação via papel, viu? Ele não aceita intimação eletrônica. Ele é contra a intimação eletrônica, né, Bruno? Eu acho que cerceia, somente nesses termos aí, cerceia muito o direito. Você comprova a entrega, você tem como comprovar. Eu, por exemplo, lá no cartório, eu peço confirmação de recebimento. A pessoa escreve, confirma o recebimento. Se ela não confirmar o recebimento, e se não, esse é o parágrafo 5º. Se ela não confirma o recebimento, e se eu não tenho como provar que ela recebeu, eu tenho que fazer a publicação do edital. Aí não tem como. Aí vai ser uma... Na postal, né? Se passou 3 dias que ela não confirmou o recebimento, o parágrafo 4º remete para a via postal. Ele fala, contados a remete, deve ser providenciada a intimação nos termos do caput desse artigo. O caput é exatamente a intimação postal. Então, faz a intimação postal e aí, se não conseguir localizar, vai para o edital, mas pela via tradicional. Eles estão reproduzindo uma norma do artigo 14 também da parágrafo 4º da 9492. Nancy? É o parágrafo 3º, né? É o parágrafo 14. 14, parágrafo 3º e 4º. Sim, Fábio. 3º e 4º, tá até aqui no nosso texto aqui. Só fazer uma observação.
seguinte, manda para via postal, mas veja bem, essa intimação por plataforma de WhatsApp, plataforma de voz, alguma coisa, ela pode ser feita dentro do próprio município, né? Então é o seguinte, não é só intimação postal, porque se, por exemplo, você mandou para uma pessoa que reside ali, você pode perfeitamente mandar o seu funcionário ou quem faz as intimações ir lá entregar pessoalmente, correto? Vocês Perfeito, concordam? claro. Certo? É a Então, não intimação necessariamente, não, tradicional, quando eu falei não postal necessariamente, tradicional. não, Tradicional. Do tabelionato, porque ele isso. fala, o tabelião pode utilizar qualquer meio atendido às peculiaridades locais, ele remete ao caput, e aí a intimação postal, a intimação com o próprio motoboy, Pessoal, etc. e então, tal. pessoal, etc. Mas foi bom a sua intervenção, Fábio. Então, vamos lá. Parágrafo 4º. Quando a comprovação de recebimento da intimação enviada por meio eletrônico ou aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz não ocorrer em 3 dias úteis contados da remessa da intimação, deverá ser providenciada a intimação nos termos do caput desse artigo, né? Então, é o que a Nancy falou, joga lá para o caput, então a gente vai intimar de qualquer forma, da nossa forma física. A gente deixa de fazer a intimação eletrônica e passa a fazer a intimação física da forma que você preferir aí, que você adotar, que for mais prudente na sua comarca, claro. 3 dias úteis, tá? 3 dias úteis contados da remessa da intimação, a gente não teve confirmação nenhuma, vamos intimar fisicamente, tá? Tentou, frustrou a intimação física, publicação de edital, 3 dias úteis por edital. Tá? Então, vamos prestar atenção aí também nas possibilidades que nós temos, além da intimação pelo WhatsApp. 70% das minhas intimações hoje lá no cartório, pelo menos tentativa de WhatsApp a gente faz. Pelo menos a tentativa pelo WhatsApp a gente faz. 70%. É um número muito alto. E eu não estou usando o Resolve ainda. A Resolve não chegou para mim ainda, chegou para mim, claro, né? Mas eu não adotei a Resolve ainda, apesar de saber que é uma plataforma excelente de utilização, mas eu não vi necessidade ainda, porque o meu retorno da forma que eu faço é muito interessante, é bem, bem positivo, e a gente consegue fazer essas intimações, apesar de que muito em breve eu comece a usar a Resolve também, para ver se a gente melhora ainda mais as liquidações do cartório, né? Parágrafo 5º. A intimação de protesto pode ser realizada em endereço diverso indicado pelo apresentante como sendo do devedor, se constante de base própria ou de outras bases públicas de acesso disponível, inclusive a mantida pela Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados, nos termos do artigo 134 do provimento do CNJ, né? Do provimento nacional. Isso aqui é muito interessante também, porque a gente consegue entregar a intimação em um outro endereço que a gente tenha. Se eu sei que ele mudou, meu intimador sabe que ele mudou, eu posso ir lá naquele endereço e fazer a intimação dele. Antigamente, antes dessa reforma, nós só poderíamos intimar em endereço diverso se o devedor assim autorizasse também. E essa autorização do devedor caiu. Então, se nós tivermos através de consulta em bases de dados próprias, através de consultas em bases de dados públicas, em privadas, que a gente também faz, apesar de que a lei não contempla essas bases de dados públicas, essas bases privadas que a gente usa. Aqui o provimento fala apenas em bases próprias ou bases públicas, né? Nós conseguiríamos, então, fazer nós conseguimos, então, fazer essa pesquisa, localizar esse endereço diverso e encaminhar a intimação aí para esse endereço diverso. Né? Oi. Pode falar, Fábio. Eu só aproveitar o gancho aqui da colega, Alessandra, que é uma colega que falou assim, é impossível fazer intimação pessoal na zona rural. Realmente é muito difícil, eu concordo com vocês. Mas veja bem, o que eu faço no meu cartório? Quando chega a intimação rural, a primeira coisa, eu procuro minhas bases de dados, eu procuro no site que chama Unit4, que é parecido com o Procob, onde eu vou e pesquiso, ou encontro o telefone, e toda pessoa que mora na roça, geralmente tem um endereço na cidade. Isso é quase 100%.
e eu efetuo ali a intimação, sem problema maior, certo? Então, assim, seja o WhatsApp, seja outra plataforma, seja o endereço na cidade, ou a gente pergunta para onde que eu posso entregar para você e tal, e sempre dá efeito, certo? Só complementando. E eu Pode queria prosseguir. dar algum gancho aqui, porque eu acho que é salutar, já que a gente está falando sobre essa possibilidade de intimar em outros endereços diferentes do indicado para apresentante, eu sugiro a gente já puxar o 353, que ele foi revogado e que ele guarda uma relação muito grande com esse artigo, porque esse parágrafo vai exatamente justificar o porquê que ele foi revogado. Porque como que Exatamente. funcionava antes? Antes, para você poder pegar, acontecia muito aqui. A empresa daqui vinha aqui no cartório, pessoalmente, falava: olha, eu mudei de endereço, eu queria cadastrar meu novo endereço. Quando era em Contagem, a gente aceitava. Aí a pessoa fazia o requerimento, colocava o novo endereço e reconhecia a firma. E a gente tinha dois problemas. Qual que era? Muitas vezes a empresa mudou, mas não para Contagem. Às vezes ela mudou para Belo Horizonte, para Betim, para outra cidade. E aí ela não podia cadastrar o endereço. Aí o que acontecia? A gente tinha que colocar assim, ó, esse aqui já vai para edital, porque não tinha como você considerar que ela já tinha aquela situação, porque você não podia cadastrar. Então hoje, de face do que está previsto naquele parágrafo, hoje pode continuar cadastrando novo endereço, só que agora não precisa reconhecer firma mais, agora passa um requerimento simples. Se o devedor mandar um e-mail para o cartório, ou vir no cartório, informar qual que é o novo endereço, ele vai ter que. Você pode cadastrar esse novo endereço. A única coisa que eu queria que a gente pensasse é o seguinte: resolve o problema de quem mora em outra cidade. Só que a gente tem que pensar se isso também não vai mudar a competência para o protesto. Porque se ele tem um novo endereço e agora em Belo Horizonte, desse devedor, se a praça de pagamento for Contagem, ele pode continuar aceitando aqui. Mas se ele agora tem um endereço em Belo Horizonte e a praça de pagamento não é aqui, eu não posso mais receber. Porque ele cadastrou o endereço para onde ele mudou. Então, nessa situação hipotética, ele mudou para Belo Horizonte, a praça de pagamento é Belo Horizonte, então eu não posso mais receber. Então, há um caso em deslocamento de competência do protesto, exatamente por causa da mudança de endereço. Então, a gente tem que ficar atento a essa questão de endereço, e hoje não tem mais a necessidade de reconhecer firma, de ter todo aquele formalismo que existia anteriormente, porque hoje a gente pode consultar em qualquer base de dados pública. Então, se você pode pegar e constar numa base de dados pública um outro endereço sem autorização do devedor, não faz sentido mais ter um artigo obrigando ter uma autorização do devedor para intimar em outro endereço. E aqui, Nancy, tem duas perguntas aqui que vão no mesmo sentido. A base do e-notariado pode ser considerada? E outra pergunta do Alan, deixa eu ver quem perguntou essa aqui. Era Rose. A base do e-notariado pode ser considerada, e o Alan perguntou o seguinte: há alguma possibilidade de convênio do IEPTB com o Colégio Notarial do Brasil, né, para termos acesso aos endereços do e-notariado, pois tem uma base atualizada? Sim. O que aconteceu? O que tem acontecido muito? Nós temos muitos colegas que são protestos que acumularam notas, ou que são notas e acumularam protesto. Essas pessoas têm o privilégio de terem a base do Sensec para poder consultar. Então, essa já foi uma conversa que nós já tivemos, inclusive, com conversas informais, uma dessas reuniões que nós tivemos na corregedoria, com o pessoal representante da CNB, que vocês conhecem, que é o Eduardo Calais, o Vitor, e nós levantamos essa questão e eles solicitaram que nós fizéssemos nós pleiteássemos isso no nacional mesmo, na CNB, tá? E como para que seja feito na CNB, nós temos que usar o IEPTB Brasil, tá? Então, assim, é uma demanda que a gente já apontou para o IEPTB-BR, para que a gente possa fazer algum convênio com o Colégio Notarial, para que a gente possa, então, ter acesso à base. Porque não existe impedimento nenhum, haja vista que nós temos colegas
do protesto com notas e colegas do notas com protesto, e que acessam a base de dados aí, são privilegiados nesse sentido, e conseguem fazer, com certeza, ter mais êxitos nas suas intimações, né? E aqui fala, né, de base pública de acesso disponível. Então, se ele está acumulando notas, é uma base pública de acesso disponível para ele. Então, eu não vejo nenhuma irregularidade de consultar essa base do e-notariado para aqueles tabelionatos de protesto que são acumulados. Eu acho Não, que sem dúvida, não existe ilegalidade nenhuma. seria o nosso sonho, Nenhuma. né? Se a gente pudesse ter também. Quem dera, né? Quem dera que a gente pudesse, todo mundo essa consultar a base do Sensec. Mas veio uma outra pergunta aqui: se eu mando intimação no endereço, no protesto tem que deixar o que veio ou posso alterar? Você vai mandar intimação. Está perguntando, Nancy, se lá no instrumento de protesto. Constar. Oi? Eu faço constar. Era isso que eu ia falar. Fazer constar que a intimação foi feita naquele endereço, onde realmente ela foi realizada, né? É importante a gente colocar isso. É muito comum aqui eu fazer pesquisa, até uma pesquisa simples, que todo mundo faz, né? De CNPJ. E aí você observa outro endereço, a gente faz esse outro endereço e na observação a gente coloca intimação realizada em tal data, no endereço que está constando acima, intimação realizada no endereço tal, conforme CNPJ. Entendeu? Consulta CNPJ da Receita Federal. Então, a gente indica isso em observação manualmente dentro do sistema e já sai no registro de protesto. Eu acho muito importante que o protesto tenha essa questão da veracidade e da externalização de tudo que foi feito. Então, é importante que quem pegue um protesto saiba exatamente aonde ele foi intimado, em qual endereço que foi intimado. Até mesmo porque quando pediram uma certidão de inteiro teor para a gente, né, Nancy? A gente tem que relatar tudo ali que aconteceu, onde que aquela pessoa foi intimada mesmo. Tem uma informação aqui no site, um comentário. Fiz um teste com a Resolve para testar a intimação em zona rural. Apenas um retornou como intimado. Para minha surpresa, alterou o status para não intimado no dia de hoje. Vou procurar saber o porquê disso amanhã. Tem que olhar direto na plataforma lá para ver o que aconteceu, né? Porque a gente trabalha com a Resolve, mas a Resolve é uma plataforma que fica lá no IEPTB-BR, a gente não tem contato, a gente tem contato direto com eles, claro, mas a gente não faz intermediação de negociação e nem de conversa, tem que ser diretamente com eles mesmo. Deve ter um porquê, né? A gente nem imagino o porquê, mas deve ter um porquê. Vamos para o próximo, já pulando aí o 355, né? Porque a gente já falou dele, mas vamos para o 348. Artigo 348 caput, alterado também, com a adequação do 356, parágrafo 6º, e do artigo... Peraí, deixa eu sair aqui. Artigos 13 e 14... Oi? Esse foi muito importante, né? 13 e 14 da parágrafo 5º da 9492. Vamos lá. O tabelião de protesto aguardará a devolução do aviso de recepção ou documento equivalente para verificação do prazo. E caso esse tenha expirado, o protesto será lavrado no primeiro dia útil subsequente. Esse caso aqui do 348, ele entra lá na nossa orientação técnica número 3, né? Que é que a gente fala de edital. E o parágrafo 2º, ele vem com algumas pequenas alterações também, com relação à data de contagem, né? Que a gente já até comentou sobre ele aqui mais cedo. Né? O 348, parágrafo 2º, prevê que será considerado frustrada a intimação por meio postal quando o aviso de recepção não for devolvido pela ECT no prazo de 10 dias úteis, contados da data da expedição da intimação, ou se dentro desse período retornar com alguma das ocorrências ensejadoras da publicação do edital, devendo o tabelião de protesto, findo esse prazo, publicar o respectivo edital de intimação. O Fábio, que é o nosso editalício aqui, ele pode comentar esse artigo para a gente, porque o Fábio e Nancy fizeram um estudo profundíssimo aqui a respeito do edital, e eu vou deixar com eles a palavra com relação a isso aqui. Apesar de ser alteração legislativa também, adequação. Alessandra. Diga. Você me dá 4 minutos para passar umas premissas aqui? Então é o seguinte, deixa eu falar para vocês.
eu acho que tem algumas premissas que nós temos que entender, porque a questão mais difícil, toda essa reforma, é justamente a questão da contagem de prazo, né? Então é o seguinte, eu vou falar assim rapidamente, não vou aprofundar, porque já deve ter falado, eu entrei posteriormente, mas primeiro, não Mas é existe mais... importante falar de novo, Fábio. Contagem de prazo é importantíssimo. Tá? Não existe mais a figura da comunicação. Agora, quando o devedor residir fora da comarca, deverá ser expedido de intimação. É o parágrafo 3º do artigo 328. 2. É apenas no edital para devedor com endereço fora da comarca que o prazo para pagamento é um dia útil, para o 4º do artigo 328. Tá? É apenas para devedor com endereço fora da comarca. Então, por exemplo, se é para um distrito da sua comarca, o prazo é 3 dias. Se é para uma cidade da sua comarca que não seja a sede, é 3 dias. 3. Se o devedor tiver endereço na comarca, mesmo que em distrito ou outras cidades pertencentes à comarca, o prazo edital é de 3 dias, conforme eu falei. 4. A intimação poderá ser efetivada por meio eletrônico ou aplicativo multiplataformas de mensagem instantânea e chamada de voz. E quando comprovado o seu recebimento, dispensa qualquer outra providência. Certo? É o parágrafo 2º do artigo 247. Se não restar comprovado o recebimento no prazo de 3 dias úteis, deverá ser procedida a intimação pessoal ou por carta. Parágrafo 4º do artigo 347. Se ainda assim não for realizada a intimação, deve ser publicado o edital. Parágrafo 2º do artigo 348. 5. Não foi, isso é importante, porque muita gente acha que é só mandar a postagem lá, a carta com 10 dias. Não foi eliminada a possibilidade de consulta ao site dos Correios, do rastreamento da intimação, que é o parágrafo 4º do artigo 348. É altamente recomendável que o tabelião consulte periodicamente o site dos Correios e, uma vez constatado o transcurso do tríduo legal, deve-se lavrar do protesto. Certo? Existe essa possibilidade, ainda está no código e altamente recomendável, até porque os apresentantes ficam cobrando do IPTB a lavratura do protesto e vocês recebem ali telegramas, recebem mensagens do IPTB, então existe essa possibilidade. Então você pode mandar com 10 dias, mas se for intimado no 5º dia, você vai ter o 6º, 7º e 8º dia. Você pode lavrar o protesto no 9º dia, correto? 6º, considera essa expedição a data da efetiva postagem, pois de nada adianta expedir intimação e não postá-la. 7. Sempre que não for possível a intimação do devedor no endereço indicado pelo credor, deve o tabelião de protesto buscar o endereço nas bases possíveis para localizar outro endereço. 8. O dia em que o sistema bancário não funcionar ou funcionar em horário reduzido, não pode ser computado um tríduo legal, mas se o tabelionato funcionar nesse dia, pode-se liquidar títulos, receber desistências, inclusive lavrar protesto de títulos em que o tríduo legal já se tenha exaurido. 9. No caso de envio pelos Correios, se não retornar o AR em 10 dias, o edital deve ser enviado para o CENED no 10º dia, o último contado da expedição, para ser publicado no 11º dia, iniciando-se o prazo no 12º dia útil e o protesto deve ser lavrado no 15º dia útil. 10 e útil, a caso em que o AR retorna após o 10º dia útil da expedição, dando conta de que o devedor foi intimado, mas ainda não se exauriu o tríduo a partir de sua assinatura. Nesse caso, para evitar maiores problemas, porque o devedor, por exemplo, se ele assinou no nono dia, tal, ou no 11º dia, vai criar uma confusão mental ali e ele vai cobrar isso do tribunal. Nós estamos opinando para manter a regra mais favorável ao devedor nesse caso, ou seja, a partir da efetiva assinatura, nesse exemplo que eu dei. Ok, Alessandra? Nancy? Um adendo aí. Eu vi uma pergunta aí que a Alessandra deve estar aquela questão do. Porque você pode acompanhar pelo correio e o correio te informa que você já recebeu, ok? Eu acho que Sim, está esse no artigo 348, parágrafo 4º. Isso é altamente recomendado que se faça. E aqui, por exemplo, a gente acompanha diariamente, é o que eu recomendo que seja feito, porque, como a Alessandra disse, o credor também quer que a gente lave o protesto logo. Existe um interesse do próprio apresentante no protesto em que esse procedimento de protesto aconteça no menor prazo possível. Sem dúvida.
princípio da eficiência Com constitucional. certeza. Tem uma pergunta E dessa uma aqui no coisa chat. que eu queria enaltecer aqui é que no caput desse artigo, ele alterou. Antes a gente tinha que lavrar o protesto no mesmo dia. Isso era um problema, porque assim, a gente já tinha lavrado os protestos do dia, recebia o AR, e aí eles tinham que ir lá e protestar mais um. Foi um pleito seu, né, Nancy? Pleito Foi meu, uma ela sugestão sua e aguentava que a gente levou e foi acatada. Foi excelente mesmo. porque eu falava, eu Realmente aguentava tem que. aquilo, todo dia tinha que. Você já estava com procedimento de protesto, tinha que voltar para colocar só mais um, porque acabou de chegar o AR. E o AR chegava em horários diferentes, né? Então, realmente, isso facilitou bastante o dia a dia para quem recebe ARs de uma forma, assim, bastante usual. Massiva, né? Tem uma questão, um comentário aqui do Carlos. O credor poderia informar o número do telefone do devedor quando for enviar um título de forma eletrônica, já que os credores que vão ao cartório já informam. Essa é uma questão muito controversa, sabe, Carlos? Porque principalmente nos títulos. Você vai lembrar que nós tivemos muito problema com a CEMIG, com as remessas dos títulos da CEMIG, que vinha em zona rural, não tinha telefone. E a gente pleiteou muito que esses títulos viessem com telefone. Muito mesmo. Mas eles não estão dispostos a nos ceder esse tipo de informação. Eles querem negociar esse tipo de informação com a gente. Mas a gente, felizmente, a gente consegue diligenciar. E continuaremos tentando. Mas felizmente a gente consegue diligenciar em outras bases de dados, Carlos, em que a gente pode localizar esse telefone mesmo. Muitos colegas usam Procop, que é uma base de dados privada, em que lá existem os telefones, constam os telefones das pessoas. E nós temos aqui um outro, o Bruno falando aqui, apenas uma parte, já vi várias vezes os Correios alterarem informações do site sobre o rastreamento. O que é muito importante a gente fazer? Imprimir a tela. Sim. Pesquisou, imprime a tela. Porque você tem que ter a comprovação de que aquela consulta foi feita e que todos os seus atos foram baseados naquela data que o Correio te forneceu. Então, pesquisou no site do Correio, imprime a tela e se tiver alteração posterior, você está resguardado ali com relação à pesquisa que você fez e o procedimento que você alterou, que você adotou, desculpa. O Adirley, o artigo... Oi? Assim como é feito com qualquer intimação. O ideal, né? A intimação é algo que a gente tem que cuidar. Porque os maiores problemas que eu tenho no meu cartão é justamente alguém questionando a intimação. Então, você sempre tem que ter um arquivo provando que você fez no modo correto. Né? Se você usou o código de normas, fez no modo como estava ali, tem como comprovar isso, você não tem culpa nenhuma. Né? Isso é exceção, né? Não é a regra dos Correios, é exceção. Então, assim, eu acho que não vejo maiores problemas nisso, não. Tem uma outra questão aqui do Adirley. O artigo 13 da Lei 9492 fala que o protesto será no primeiro dia útil subsequente. Pois bem, caso o expediente bancário findar-se fora do horário normal, como lavrar o protesto se nesse dia não é útil? Aí você vai aguardar o próximo dia útil. Se o dia não é útil, a gente sempre vai contar o próximo dia útil. Então, se caiu um dia em que o expediente bancário não é normal, ele não é considerado útil, aguarda-se o próximo dia útil para poder lavrar esse protesto, tá? Então, gente, falando mais uma vez de digital, né? Porque eu acho que as nossas principais reformas aqui no Código de Normas foram correspondentes a prazos mesmo. Não tenho o que dizer com relação a isso, né? Porque a gente mexeu em prazos aqui bastante. O artigo 349, ele vem para adequar ao artigo 356, parágrafo 3º do provimento 149, respeitada a competência territorial quanto ao lugar da tirada do protesto, a remessa da intimação poderá ser feita por qualquer meio idôneo, desde que seu recebimento fique assegurado e comprovado mediante protocolo, AR ou documento equivalente, podendo ser efetivado por portador do próprio tabelião ou empresa especializada especialmente contratada para esse fim. Parágrafo 1º.
Considera-se cumprida a intimação quando comprovada a sua entrega nesse endereço, ainda que o recebedor seja de pessoa diversa do intimado. E parágrafo 2º, as intimações poderão ser realizadas aos sábados, domingos e feriados, de 6 às 20, desde que observado o disposto no parágrafo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Esse artigo veio como adequação do parágrafo 3º do artigo 356 do 149 do Código de Normas Nacional. Não tem muita diferença do que a gente já fazia, não, mas ele está adequado aí. Artigo 351. O fornecimento de cópias ou certidões de documentos arquivados na serventia se limita ao documento protestado propriamente dito, nos termos do artigo 22 da Lei 9492, enquanto perdurar o protesto e dentro do prazo máximo de 10 anos. Nos termos do artigo 30 da Lei 9492, não devendo ser fornecidas cópias dos demais documentos, salvo para as partes ou com autorização judicial. Parágrafo único. Tratando-se de documentos de identificação pessoal, a cópia arquivada somente deve ser fornecida ao próprio titular. O artigo 351 veio para adequação ao artigo 132 do Provimento Nacional, sobretudo por causa da LGPD, tá? Então, o artigo 351, ele veio para a gente resguardar os dados sensíveis aqui dentro do cartório. A gente só pode fornecer documentos arquivados desde que o protesto não tenha sido cancelado, ou seja, documento protestado propriamente dito, enquanto perdurar o protesto e dentro do prazo máximo de 10 anos. Por que 10 anos? Porque os nossos livros de registro de instrumentos de protesto devem ser arquivados por 10 anos, tá? Então, aqui está o prazo de 10 anos também. Não devendo, né, ser fornecidas cópias dos demais documentos, salvo para as partes ou com autorização judicial, tá? Então, é importante a gente lembrar que a gente trabalha com a LGPD e a gente é fiscalizado com relação a ela, e qualquer vazamento de dado que possa acontecer em virtude de fornecimento desse tipo de informação pode trazer sérios problemas aí para a serventia e para o tabelião. Quer complementar, Nancy, Bruno, Fábio? Em termos práticos, é bem o seguinte: certidão de teor de registro de protesto. Aí você entende que pode ser feito para qualquer pessoa, porque se limita ao documento protestado propriamente dito. Então, o registro protesto, certidão de teor, desde que não esteja cancelado o protesto, qualquer pessoa pode pedir. Agora, vamos um pouquinho mais aprofundadamente. A cópia do AR. A cópia do AR não é o documento protestado propriamente dito. Então, quem poderia pegar uma certidão de teor de um AR? O apresentante, o devedor, o credor. Por quê? Porque são as partes interessadas no processo, que é o que está aqui. Dos demais documentos, salvo para as partes. Então, eu entendo que a cópia do AR só para as partes. Ou uma autorização judicial, aí você vai justificar judicialmente por que você quer a cópia do AR, e se você não é devedor, apresentante ou credor, aí só por uma autorização judicial. E o prazo de 10 anos, como você bem disse, né, é o prazo para arquivo dos livros de protesto. Dos livros, Nós temos uma outra pergunta aqui, Nancy, referente à aposta restante. Outro assunto amplamente debatido na diretoria do Instituto é a tal da aposta restante. Vou deixar até você falar sobre ela. A pergunta é a seguinte: a serventia de Cruzilha abrange outra cidade, Minduri, distante apenas 30 quilômetros. As intimações postais viajam até BH e depois seguem ao destino. Aguardando a imposta restante, a agência dos Correios se nega a devolver antes dos 20 dias da chegada do objeto. O que fazer nesse caso? Publicar. Eu, na minha... Pode... Desculpa. Vai lá, Bruno. Pode falar, Bruno. É o seguinte, na minha opinião, a aposta restante, que pese todo mundo falar que no interior aqui, a aposta restante não pode ser utilizada, porque ela viola o dispositivo da lei que fala que a intimação deverá ser entregue no domicílio do devedor e tal. A aposta restante não faz isso. A aposta restante deixa arquivado lá no
e o camarada vai lá buscar. Então, eu entendo que pode ser uma chatice, porque a aposta restante é um problema enorme. Eu Porque o concordo com o Bruno. Eu camarada concordo, fala, eu sou contra a aposta restante. Alessandra, salvo engano, eu acho que o posto restante não está mais previsto aqui no Código Normal, tá? Está? Não. Aposta O que restante, não. acontece é intimação postal frustrada, né, Fábio? Toda vez que Aposta você restante, posta não. pelo correio, A gente ela até sai tentou posta conversar restante. sobre isso. Ela Mas não aí- foi devolvida dentro do prazo de 10 dias úteis, publica edital no 10º dia útil, e aí Isso. pronto, resolveu o problema. Independente de ser posta restante ou ser o envio normal de uma intimação a protesto. Então, você está aqui em Minas Gerais, mandando uma intimação para o norte do Brasil, ela vai demorar mais tempo. Ela não vai ser posta restante, mas provavelmente ela vai demorar mais do que os 10 dias úteis. Ou você vai mandar uma para a zona rural, como nesse caso que ela está dando de Minduri, que vai vir para Belo Horizonte, para depois voltar para lá, vai demorar mais de 10 dias úteis. Todos esses casos se encaixam na intimação postal frustrada. Observou, 10 dias da expedição da intimação, 10 dias que foi postado, não retornou, tem que Tem que publicar publicar edital. o edital. E o edital de quantos dias, Nancy? Editar, aí a gente vai considerar o seguinte, que esse edital é de um dia útil da postagem, aí você vai contar a data do protocolo, né, Fábio? Que é o parágrafo 4º. Não, é em termos, porque é o seguinte, se a cidade... Gente, isso é tão polêmico, isso gera tanta discussão. Se o local para o qual foi mandada a intimação Dentro da serventia, dentro da comarca, 3 dias úteis. 3 dias. Se é fora da comarca, 1 dia. 1 dia útil. 1 dia útil. Então, gente, tem que prestar muita atenção nesses editais. Isso é o que mais dá dor de cabeça para a gente. Até dentro da diretoria, a gente conversando sobre esse assunto, não era unânime. A gente custou chegar num ponto certo para poder fazer essa nota. Mas eu acho importante que a gente haja essa nota, essa terceira nota técnica. Foi muito estudada. E eu acho importante que todo mundo siga conforme está previsto ali nela, porque realmente ela é o que a gente entende de mais certo para ser cumprido com relação a prazos, né? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Não, deixa eu ver, tem uma do Alan aqui depois, deixa eu ver. O artigo 351 limitou-se à emissão de certidão de inteiro teor a 10 anos, principalmente em face da LGPD. Devemos entender também que a certidão positiva deverá ser no máximo de 10 anos? Depende de quem requereu essa certidão. Eu acho que depende de quem requereu. Eu acho que se a própria parte requereu, ou se for por determinação judicial, ela pode ser extensível, pode ser de mais de 10 anos. Mas, por exemplo, para fins de loteamento, ainda tem cartório de registro de imóveis que pede certidão de protesto de 10 anos. Essa eu acredito que pode ser fornecida tranquilamente, por qualquer pessoa que requeira. Registro de imóveis cobra agora certidão de 5 anos, porque teve uma alteração na Lei 6766, que é a lei de loteamento, e agora diminuiu o prazo dela para 5 anos. Não, mas eu digo que tem cartório que ainda... Eu emiti semana passada uma certidão de 10 anos. Isso que eu estou falando, tem cartório que ainda pede a certidão de 10 anos. Tem cartório que está desatualizado também, né? Exatamente. Tem cartório que ainda pede. Mas eu já então, recebi um caso em que me pediram uma certidão de 50 anos. Ah, não, aí não. Aí tem que ir lá no livrinho balcão e queria pegar uma certidão negativa de protesto dela mesma com 50 anos. E aí eu falei, achei... E a própria parte queria. Só que nem o cartório tem 50 anos. Então, aí não, vai né? Vai muito de avaliar, bom são senso, né? Mas eu situações acho assim, são muito complexas. existe a possibilidade de emissão de certidão de 15 anos, de certidão de 20 anos, vitenária, apesar de eu achar que não serve para nada. Mas, em resposta ao Alan, eu acho que a certidão positiva acima de 5 anos, somente para a própria parte com autorização judicial, por determinação judicial. Porque não faz sentido ter uma certidão de mais de 5 anos. Meu entendimento é assim, vou te falar a minha opinião. Eu entendo que, para a própria parte, então, o próprio devedor está pedindo sobre uma situação da própria pessoa.
comparece ao cartório, que é uma certidão. Se você tiver esse dado, por quê? O arquivo eletrônico, ele é permanente. Na primeira parte do Código de Normas, ele fala que ele não tem prazo. Então, o arquivo eletrônico, não. Você pode triturar o arquivo, ele é ad eterno. Então, você vai ter essa informação. Se você tem essa informação por causa do arquivo eletrônico e é a próprio devedor que está requerendo isso, eu entendo que não tem afronta à LGPD e você pode fornecer a certidão. Mas para outra pessoa, por causa da LGPD, você teria que resguardar o prazo de 10 anos que está disposto nesse artigo. Concordo, exatamente. Gente, é o seguinte, nós já temos 2 horas que estamos conversando aqui. Nós estamos no artigo 351. Hã? Pode falar. Estamos no 351 e eu sugiro que nós encerremos por aqui hoje e marquemos uma nova data para que a gente consiga terminar os comentários aos artigos um por um, igual a gente está fazendo aqui. Eu acho que foi bem proveitoso, não sei, vocês que vão me contar aí depois o que vocês acharam. Mas eu acho que foi bem frutífera aqui a nossa conversa mesmo, eu bem à vontade aqui, porque eu estou conversando só com colegas, só com amigos, só com gente da classe mesmo, né? E a intenção é essa mesma, é que a gente fique à vontade para a gente conversar temas do nosso interesse. E agradeço imensamente, nós tivemos mais de 100 pessoas, tá? Nancy, Fábio e Bruno. Nós tivemos mais de 100 pessoas presentes aqui com a gente. Agradeço cada pessoa que esteve aqui conosco. E nos colocamos, né, à disposição de vocês para quaisquer dúvidas que forem surgindo aí, e a gente vai marcar uma nova data. Eu não consigo essa semana, porque quinta-feira eu vou dar palestra lá na Sérgios, né? Inclusive, gente, estão todos convidados para o seminário, né, que vai ter na Sérgios. Nós vamos falar sobre as leis estaduais 25, 125 e 25, 126, que dizem respeito à alteração da Lei 15.424, recente alteração. E contamos com a presença da maior parte de colegas lá, porque a gente sabe que Minas é muito grande, fica muito difícil, muitas comarcas distantes, mas estaremos lá na quinta-feira também. Vamos ver se acho que a Sérgio vai gravar para disponibilizar para aquelas pessoas que não consigam comparecer presencialmente, né? Mas desde já agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Isso é muito importante para a gente, da diretoria do IEPTB, para a gente saber que tantas pessoas estão interessadas em aprender, em interagir e em entender a que se devem essas reformas aqui no nosso código, tá? Contamos com todos vocês na nossa próxima, a gente marca e combina com vocês, manda para vocês aí nos nossos grupos, né, Nancy, Fábio e Bruno? Sim. E a gente espera vocês aqui numa próxima também, tá bom? Queria agradecer também a presença de todo mundo até essa hora, né? Todo mundo que já trabalhou o dia inteiro, né, todo mundo no terceiro turno. E está todo mundo aqui no terceiro turno e participando. Eu gostei muito dessa interação, com bastante perguntas. A gente pode também, durante esses dias, vão surgir outras indagações até sobre o que nós falamos aqui hoje. Então, sem guarde dúvida. as perguntas, que na próxima live são menos artigos, e a gente vai ter mais tempo ainda para responder essas perguntas de vocês. E sugestões também, né? Vão guardando as sugestões para os próximos estudos que a gente vai acompanhar. Como eu disse lá no início, todas as sugestões que não foram implementadas aqui, nós vamos trabalhar em cima delas. Para levar. Deixa eu só concluir aqui. Deixa eu só concluir, porque teve muita pergunta com relação à certidão de 10 anos. A certidão de 10 anos é o seguinte: se até 5 anos, a certidão positiva até 5 anos, qualquer pessoa pode requerer, apresenta um requerimento, esse requerimento vai ficar arquivado na serventia. Passou de 5 anos, é importante que a própria pessoa seja requerente da certidão. A própria pessoa titular daquele CPF seja requerente daquela certidão. Não faz sentido um terceiro solicitar uma certidão de mais de 5 anos de qualquer pessoa, tá? Somente aquela própria pessoa que é titular daquele nome daquele CPF. Tá bom? Bom. Gente, um abraço para vocês. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Um abraço. Obrigada, até a próxima.
Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.